Olá, boa tarde, meus irmãos. A alegria de estarmos participando nesse momento é muito grande aos nossos irmãos que, com muita alegria, vemos o seu interesse de visualizações das nossas tarefas mediúnicas. Uma casa espírita, ela deve estar sempre de portas abertas, não só as casas espíritas materiais, mas sim principalmente as casas espíritas espirituais. Porque através de um sereiro de Cristo Jesus podemos elevar o patamar espiritual de muitos irmãos. E nós estamos hoje muito felizes, eu particularmente, porque é como se tivesse nascido um grande filho. Sabe aquele filho que foi esperado, que foi tão pedido a Deus, a Mãe Maria, a Jesus Cristo, que é o nosso grande mentor nesta casa, junto com Bezerra de Menezes. Essa obra surgiu do desejo, da vontade de um coração, e agora eu preciso falar de um coração que eu conheci, muito nobre, que eu conheci há centenas de anos, mas na minha vida encarnada eu não tinha consciência desse amor, desse envolvimento espiritual que habitava dentro da minha seara de vida, que foi sempre sim procurando alguma coisa, alguma novidade de vida. Sempre eu tive no meu pensamento assim que faltava alguma coisa para mim, para completar a minha vida. Deus havia me dado e me deu 3 filhos maravilhosos, netos e netas, neto e netas maravilhosos. Deus me deu uma vida tranquila, posso dizer assim atualmente. Mas precisava, alguns anos atrás, 8 anos atrás, eu senti um vazio muito grande no meu coração, e era o chamado que eu tinha na minha mediunidade que eu não compreendia. Eu amava Deus por todas as coisas, sempre amei Jesus, mas eu não tinha essa proximidade que eu tenho hoje, desse sentimento tão nobre. E quando eu cheguei na casa espírita, eu falo alguma coisa aqui no livro, quando cheguei na casa espírita, eu cheguei através da dor, não foi por o amor, porque eu sempre conversamos em família e entre amigos que se for para chegarmos em algum lugar pelo amor, nós vamos demorar muito mais, não é? Então, quando a gente chega pela dor, a gente não tem mais recurso. Ou o médico, você está doente, o médico fala, ou você toma essa injeção, por mais que você morra de medo de uma agulha, você vai esquecer que você tem medo da agulha. Você vai aceitar. E foi assim. E infelizmente, a gente só chega na seara do Cristo, eu não vejo outro caminho a não ser pela dor. Porque pelo amor nós entramos nas igrejas, nós vamos aos domingos, como eu fazia quando era evangélica, ia todos os dias no culto, ia nas orações de libertação, ia, enfim, fazia o meu planejamento espiritual para aqueles dias estar ocupada servindo a Deus. Só que no meu íntimo, no meu coração, eu sempre servi a Deus. Daí quando eu cheguei na seara, chegou um momento de minha vida que eu falei assim, falta alguma coisa. Eu oro, eu tento ser uma pessoa melhor, já me sentia muito melhor, porque a oração nos aproxima do Pai. Quando nós oramos, estamos em comunhão com Ele. E é Ele que nos alberga, é Ele através dessa luz que é ascendente em nós, que nos alberga e nos eleva o espírito. Eu aprendi nessa casa, desculpe porque eu sou muito emocional, mas eu aprendi nessa casa, com o irmão Edson, que é o nosso mentor, junto com Bezerra de Menezes, irmão Barçanufo e tantos outros, que a gente sempre tem que deixar o coração falar. Às vezes estudamos, não sei, vamos fazer uma reflexão bem simples. Estudamos tanto para uma prova, seja lá onde for, e achamos que aquele é o questionamento que devemos mais, aquele ponto que devemos mais imprimir no nosso espírito. E quando essa prova se abre na nossa frente, o nosso professor nos deu outra matéria. E muitas vezes aquela matéria nós nunca vimos. Então eu estou dizendo isso que eu me senti assim. Estou falando do meu coração. E quando cheguei na seara espírita, eu tinha um problema no coração, que foi feito depois uma cirurgia material, não é? Porque eu tinha que fazer uma ablação no caso. Fiquei alguns anos sofrendo com isso. O meu coração disparava, ia a 320, e o médico falava assim, não é possível alguém aguentar, o coração não aguenta. Era uma mistura que já tinha passado para o meu organismo material com o espiritual, eram os ataques espirituais.
Porque quando você começa a seguir o caminho da verdade, o caminho da luz, muitas coisas se abrem, muitos caminhos se abrem na sua ótica espírita. Porque todos nós somos espíritos. Estamos passando por momentos agora de encarnação, mas porque é necessária a encarnação. E quando cheguei nessa casa espírita, eu malmente sabia o que aqui acontecia, porque não tinha interesse de saber o que era o Espiritismo Redivivo Jesus. Não conhecia o kardecismo. Eu conhecia, como muitos, outras searas espíritas e não me agradava. Então eu não me interessei. Mas eu sabia que tinha que ter algo muito acima disso tudo que eu pensava e que eu imaginava ser a minha vida. E nós nascemos com muitos vendas nos nossos olhos de vidas passadas, porque somos espíritos já muito antigos. Já caminhamos muito nesse universo de nosso Pai, muitas casas do Pai. E muitos questionamentos eu tinha que não haviam respostas. E quando eu cheguei aqui doente, eu tinha madrugadas que eu tinha que levantar para chamar minha filha, correndo para o hospital, não podia nem dirigir, tinha que chamar um táxi, não existiam essas coisas de Uber na época. Saímos na escuridão do bairro que vivíamos, porque à noite as luzes diminuem, né? Chegava no hospital, acordava o médico. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Até o momento que eu recebi o convite do meu genro para vir à casa espírita, que ele já nasceu, nossa seara espírita. E eu aceitei. Aceitei do fundo do coração, porque eu conhecia. Eu conhecia a família dele, eu conhecia ele, sabia que uma pessoa com o caráter dele, uma pessoa com a responsabilidade que ele mostrava ser, uma pessoa de boa família, não poderia estar me convidando para algo ruim. Então, eu digo, eu vim na dor. E hoje eu estou no amor. Desculpe a minha emoção, mas eu já disse, eu sou muito emocional. Enfim, aqui eu conheci muitas verdades que me libertaram. Não vou entrar em muita seara, porque o vídeo não pode ser muito longo, mas eu gostaria de dizer a vocês que desde o dia que aqui eu cheguei, a minha vida foi cada vez mais modificando na minha espiritualidade, porque eu tinha sim um relacionamento com Deus e tenho até hoje, graças a Deus. Eu tinha um relacionamento espiritual com uma falange que eu não conhecia, chamada Bezerra de Menezes. Uma falange de um homem muito iluminado, que eu passei a minha vida inteira sendo auxiliada por ele, sem saber. Tinha muitos desdobramentos em sonho e não compreendia. Íamos a muitos resgates nas terras umbralinas. Vivenciei muitas coisas que depois, quando eu acordava, eu ficava me lembrando, nossa, que sonho estranho. Mas mesmo apesar de ser estranho, no meu íntimo, lá dentro do meu ser, eu não achava que era estranho. Eu não ficava procurando em livros ou saber o que era, simplesmente vivia. Então eu vivi durante a minha vida, antes de chegar nessa casa, muitos resgates, vários resgates. Eu poderia escrever muitas coisas que eu vivi. Hoje eu continuo vivendo isso, mas eu já fico muito feliz quando me é permitido lembrar, porque eu não lembro de tudo. Porque aí eu tenho certeza que a minha escolha foi a minha escolha de vida. E não é à toa que a gente chega na mesma família, com as mesmas pessoas. Não é à toa que nós conhecemos e nos apaixonamos pelas pessoas. Não digo esse amor carnal, mas eu digo o amor espiritual. E é esse amor que tem me seguido todos os dias de minha vida, desde então que eu perdi os contos, mas fazem quase 8 anos, 7, 8 anos que eu estou nessa seara, no meu desenvolvimento espiritual. E há 5 ou 6 anos eu comecei a ouvir tudo à minha volta, expandiu-se. Expandiu o meu desenvolvimento espiritual, foi muito avassalador, digamos assim. A priori eu perdi o meu sossego, porque eu não compreendia todas aquelas vozes na minha mente, todos aqueles espíritos querendo me comandar, dizendo isso ou aquilo.
Mas acima de tudo que eu vivi no princípio, eu vivi muito amor, eu vivi muita alegria. Eu sentia a força, eu sentia a proteção, senti o amor, senti a coragem, senti a vontade de ter ainda mais força, mais vontade de sentir que tudo pode acontecer conosco. Eu posso estar aqui hoje dizendo essas palavras, obrigada. E amanhã eu não posso não estar mais aqui, porque a gente não sabe o dia que a gente poderá permanecer até quando, não é? No mundo da carne. Mas eu digo para vocês que o meu futuro, todos os dias, eu tenho caminhado com os passos seguros, todos os dias, todos os dias. E tudo que está escrito nesse livro veio do nosso coração, do meu coração, de mais 10 irmãos que se colocaram às tarefas com Jesus. Porque nosso venerando Bezerra de Menezes, que sempre foi o meu grande mentor, que eu já disse, não conhecia, nunca tinha ouvido falar dele. Então eu digo para vocês, não precisa você conhecer, não precisa você saber quem te guia. Você tem que saber que é Deus quem te guia, é Jesus quem te guia. Nossa mãe amorável Maria de Nazaré, que alberga-nos nesta casa, pelo amor que ela tem por Bezerra. Bezerra é um filho amado dela. Então nós temos uma falange muito grande, uma falange que muitos de vocês que estão me ouvindo agora, pode ser que nem compreendam isso que eu estou dizendo nesse momento, porque eu também não compreendia. E eu sempre digo que nossas experiências devem ser compartilhadas. Tudo que um médium vive e sente, ele tem que, por amor à obra, falar do seu coração. Então eu gostaria que vocês soubessem que esse livro, quando eu fui convidada a escrevê-lo, falei para o Dr. Inácio, que eu conheci nesta casa bendita e se tornou um grande mentor meu. É como se ele fosse um pai. Ele é um pai de todos, porque ele é um homem à frente do tempo. É um homem que eu aprendi a amar, assim como a todos, como o nosso amado, que não tem nem o que falar, né? Porque Bezerra de Menezes não precisa de apresentações. Então eu digo a vocês, eu fui convidada para escrever esse livro e jamais, em tempo algum da minha vida, eu orei ou pedi a Deus que eu fosse uma escritora para o mundo espiritual. Nunca. Eu orei e pedi que queria que um espírito da envergadura de Inácio Ferreira me convidasse para escrever um livro. Eu sempre agradecia a Deus e fazia as minhas psicografias todos os domingos, ou nas quartas-feiras, ou nas reuniões que haviam nas terças e quintas. E eu sempre dizia que eu seja um instrumento de Deus. E até hoje, meus irmãos, todos os dias eu faço as minhas orações, todos os dias eu acordo e peço e imploro muitas vezes a Deus que a minha mediunidade seja um instrumento para poder levar o conhecimento e a tranquilidade no meu espírito que hoje eu sinto para todos que me ouvem. Nós não ganhamos monetariamente nada com isso, nada. E se fôssemos para ganhar alguma coisa com a verdade de Jesus, nós não estaríamos aqui falando isso. Porque um espírito como Inácio Ferreira e todos os convidados do livro jamais se habilitariam a escrever qualquer palavra, qualquer pensamento, se não fosse para ser a verdade do Luzeiro Jesus. E é para isso que a Seara do Cristo existe, para que possamos viver com Jesus redivivo em nossos corações, abonados que somos, pela presença dele em nossas vidas, muitas vezes fatos tão cruéis, fatos que nós não compreendemos, porque nós jamais faríamos tal ato. Chega ao nosso conhecimento e eu sempre digo, sinto muito, eu queria ver todo mundo feliz, assim, eu queria ver todo mundo compreendendo o amor de Jesus e vivendo nessa seara, na seara da caridade, da fraternidade, do homem e da mulher bom. Mas a gente fala, e eu converso com os irmãos todas as manhãs nas minhas orações,
os meus mentores me auxiliam, nós tratamos muitos irmãos espíritos. E sempre a conversa é a mesma. É um sofrimento muito grande, porque não empreenderam para o seu futuro. Nunca. Sempre pensaram que a materialidade era o fundamento de toda a vida. É óbvio que nós temos que ter o que comer, trabalhar, estudar, isso é o progresso, e Deus se agrada com isso. Mas muitas pessoas colocam a materialidade acima de tudo. E ela não pode ser assim, porque acaba com o nosso futuro, o futuro espiritual. Porque nós somos espíritos, a nossa essência é espiritual. Estamos nesse momento aqui na carne. E voltando ao assunto do livro, quando o Dr. Inácio me convidou, eu disse a ele que eu não tinha capacidade nenhuma e nenhuma competência, como o irmão Edson já disse numa outra palavra, já confirmou que eu estou dizendo isso, porque eu nunca pedi isso. Eu sempre gostei de fazer psicografias, trazendo o alento, porque sempre tive no Chico Xavier um grande mentor, um grande mestre, um grande professor, porque as cartas de Chico consolaram muitos corações. E eu agradeço a Deus, porque eu não sou nenhuma rebarba. Eu sempre brinco que se eu fosse a unha do dedinho do pé mínimo de Chico Xavier, eu já estaria assim, muito melhorada na minha vida, mas não chego nem a ser essa unhinha. Então, ele, Chico, está sempre conosco nessa casa bendita. E eu digo a vocês, Dr. Inácio falou para mim o seguinte, ainda eu disse assim para ele, Dr. Inácio, você é um espírito respeitado, o que você vai escrever um livro com uma pessoa como eu? Uma médium que ninguém nunca viu na vida, que eu não tenho vontade nenhuma de ser conhecida, não quero, eu só quero ser conhecida aos olhos de Deus. O meu espírito é muito tranquilo quanto a isso. E aí ele é muito carismático, ele é muito amorável, ele é muito pra frente, ele é muito receptivo, eu adoro ele. Então, o que eu falar dele, pra mim, eu não posso ficar, vamos dizer que eu tô puxando saco, mas não tô não, porque ele é maravilhoso. Então ele falou pra mim, minha filha, procure na internet quem é Inácio Ferreira, aí você vai descobrir muitas coisas a meu respeito. Aí eu fui fazer isso que ele me falou, porque eu fiquei, como diz ele, com a pulga atrás da orelha, e verifiquei que, apesar de ele ser esse homem incrível, de ser esse espírito à frente do tempo dele, eu amo você, Dr. Inácio, tem irmãos que têm a capacidade de comparar o livro dele para pegar todas as palavras, sílabas, frases e falar mal. Daí eu pergunto, aliás, eu nem tenho essa pergunta, não tenho uma resposta, por que alguém faz uma coisa dessa? Ele fala muito dos dogmáticos, ele fala muitas coisas que se nós ouvíssemos, muitas pessoas que seguem-no, porque eu também verifiquei, ele tem milhares de seguidores que o respeitam e o amam, e nessa feitura ele me disse, aí eu falei para ele assim, o senhor vai perder toda essa moral que o senhor tem aí no mundo dos espíritos, de escritor aí já consagrado, né? Seguido, amado, porque ele ama os gatos e eu amo também os gatos, mas nunca tive gato, eu tenho cachorrinhos. Então ele brincava muito, né? Que os animais são, e fala sério, que os animais são a grande alegria também de nossas vidas. Enfim. Aí eu falei para ele, conversei com o meu genro, ele falou, nossa, mas que maravilha, eu acho que você tem que fazer. Ele me deu uma força, eu fiquei pensando e refletindo. Eu falei, doutor Inácio, se o senhor assumir tudo isso, estamos juntos, né? Aí ele falou assim, olha, você que vai ter que compreender e aceitar as rebordosas, porque nem tudo é alegria, né? Porque muitas vezes você está empenhado em fazer uma obra, porque ele é assim, é a obra da verdade. Ele diz sempre que se ele tiver que escrever, disseminar alguma coisa que não seja verdadeiro, ele já sabe o que vai acontecer com ele.
né? Ele vai estar cara a cara com a responsabilidade dele, não é? Mas existe a responsabilidade minha como médium de também questionar, de também fazer uma valoração de tudo que eu ouço, de tudo que eu escrevo, de tudo que eu sinto, para também, não é só ele, porque também é coparticipante, não é? É partícipe, estou fazendo também, estou aceitando. Então, né, nesse quesito, nós tocamos o mesmo berrante, nós queremos a mesma coisa. Nós não ficaríamos o mês inteiro escrevendo um livro que, para poder editá-lo, para poder, é muito trabalho, não é? Custoso. Mas dentro desse custo todo, não existe a parte financeira, existe a parte espiritual, que é a mais enriquecedora, que é a que mais vale a pena, porque todo o ouro e a prata de tolo fica no mundo. E se você puder usar o ouro e a prata para fazer com que o irmão que esteja nos ouvindo, que acesse um livro desse, que possa empreender o seu futuro, é o grande tesouro que nós queremos. É o grande tesouro junto com Deus, de salvarmos uma alma, um irmão, sabe? Eu tinha uma tia que falava assim, eu quero ver quando Deus perguntar para mim, o que você fez com aquele irmão que precisava? Uma tia sábia que já desencarnou há pouco tempo, que Deus a tenha, que era uma pessoa muito inteligente. E daí eu ficava refletindo, então eu não quero, quando for perguntada pelos irmãos da luz, o que eu fiz para auxiliar o meu próximo? O que eu fiz com a mediunidade que Deus me deu? Será que eu quis holofotes? Será que eu quis encher os meus bolsos, enganar o povo? Nunca, meus irmãos, na minha vida eu quero responder por isso, então não vou praticar isso. Eu só queria que vocês compreendessem, e foi me pedido para que eu falasse do meu coração essas palavras. Elas não foram planejadas, eu não escrevi nada, porque eu creio sim, que o nosso coração fala muito mais a verdade do que nós podemos supor. Porque é óbvio que recebemos as informações do nosso cérebro ao estudarmos, ao lermos, mas todo esse pensamento, esse sentimento, ele passa pelo nosso coração. E a boca fala o que o coração está cheio. E eu quero dizer a vocês que esse livro foi escrito porque Bezerra de Menezes, esse luminar, voltando à Terra, porque já está reencarnado, para fazer a obra que muitos homens falharam, para fazer a obra que Jesus Cristo pediu a ele que fizesse. E muitos, como eles, já estão reencarnados. André Luiz já encarnou. Muitos irmãos ainda virão, porque a Terra precisa de homens valorosos como eles. De homens que não se dobram ao vil prazer da vida fútil e inútil. Há homens que querem plantar essas sementes selecionadas por Jesus e Jesus não encontra quem as planta. Muitos vêm com muitas vontades e muitos desejos para a Terra. Chegam aqui e falham, porque a sua vontade de crescimento, que é muita ilusão, o planeta Terra é provas e expiação. Aqui nós temos que enfrentar as ilusões da vida. Eu digo a vocês que o maior tesouro de uma vida, a maior descoberta que podemos fazer na vida é o verdadeiro Jesus Cristo. Não esse que a gente diz, ai meu Deus, meu Jesus, não. É o verdadeiro Jesus que habita no nosso coração, que nos faz acordar todos os dias com a fé de que vamos vencer as nossas dificuldades, que vamos passar por muitas tormentas, muitas trovoadas, muitas chuvas, e que a nossa plantação um dia poderá ser, sim, poderá ser destruída pelas pedras, pelos gafanhotos, mas que no outro dia estaremos lá, limpando o terreno, limpando o solo, com a enxada da fé, colocando essas sementes para que esse planeta, para que o nosso país, que está passando por todas essas turbulências, seja assim,
O nosso país, como diz o meu amado irmão Humberto de Campos, a pátria do Evangelho, o coração do mundo, Brasil. É isso que eu gostaria que vocês refletissem. E quando recebemos essas caixas que chegaram hoje, é como se tivesse nascido o filho mais importante do nosso coração. Porque todas as recepções que fazemos aos nossos filhos encarnados são presentes de Deus. E Deus fala assim: vou te dar esse espírito, vou te mandar esse meu filho amado para que você cuide dele, se esmere. Porque é uma grande prova que você vai ter na vida, criar um filho. Eu criei 3 filhos, mas na minha época, eu estou com 63 anos, os meus filhos, as crianças eram diferentes de hoje. As crianças de hoje estão nascendo com um progresso espiritual muito mais melhorado, porque já passaram por muitas searas de reencarnações. As crianças de hoje, elas parece que nascem sabendo tudo. É porque são espíritos mais experimentados do que nós e temos que aprender com eles também. Mas quando nós nos colocamos como pais, é porque Deus assim o fez. Somos pais. Então temos que educar os nossos filhos. E a educação, ela vem de dentro de nós. Quando nós temos uma família evangélica, uma família cristã, uma família que segue os ensinamentos do Mestre Jesus, com certeza estaremos evangelizando muitos irmãos. Enfim, meus irmãos, acho que essa era a essência do que eu queria dizer a vocês. Porque eu estou muito feliz e muito emocionada, porque esse livro, para nós, é um grande tesouro. A capa dele diz, não é? Reencarnação de Bezerra de Menezes. A ideia do livro, para homenagear o nosso grande mentor, era de levar a vocês um pouquinho disso que eu disse, mais a fundo, mais a miúde. Cada irmão trouxe para si os pensamentos que estavam no seu coração. Essa era sempre na hora do convite que Inácio Ferreira fez aos irmãos que trouxessem as palavras sem nenhum estudo prévio, como estou fazendo agora, que viesse do seu coração, que você falasse aquilo que viesse do fundo da tua alma. Então vocês podem imaginar o que veio do fundo desses espíritos, porque eles são a seara, eles são na seara do Cristo, todos os seus apóstolos. Os seus postulados são para que a envergadura do amor de Jesus renasça no nosso coração endurecido, que nós possamos compreender que não somos só carne, porque isso aqui envelhece. Nós perdemos a beleza com o tempo, mas o nosso espírito pode crescer e ficar mais lindo do que nós nos olhamos no espelho. E é isso que está nesse livro, que com muita honra eu peço a vocês que prestem atenção no que eu vou ler agora, porque quando nós abrimos a caixa, eu e o meu genro, eu abri o livro nesse pedaço. E eu faço questão de ler para vocês, porque foi uma mensagem de psicofonia do nosso venerando Bezerra de Menezes. E ele me falava muitas coisas nos grupos de estudo de segunda-feira, não só a mim, mas é porque eu ouço com muita facilidade, ouço tudo à minha volta. Quantas vezes ele pediu para que eu fosse e continuasse sendo sempre simples e humilde, serva sempre. Porque filho de Bezerra de Menezes tem que ser servo e humilde para ser filho de Maria e ser irmão de Jesus. Para que a obra seja feita, nós não podemos achar que somos melhores, que ouvimos mais, que ouvimos menos. Para que a seara do Cristo se fortaleça no Espiritismo, nós não podemos ser dogmáticos. Nós não podemos dizer que teimar que pau é pedra e colocar na mente do outro inverdades. Nós temos que ser verdadeiros, como isso que eu estou dizendo, estou contando e relatando a vocês.
E essa verdade existe no coração do meu amado Bezerra de Menezes, de todos os mentores que estão conosco, irmão Barçanufo, irmão Edson. E estão nesses 10 apóstolos da caridade, porque eles fazem a caridade há muitos séculos, há milênios. E sabemos que eles estão distribuídos por todo o planeta. Eles estão aqui agora, daqui a pouco eles estão no outro centro, não é só no nosso centro que é abençoado. Todos os centros que caminham com Jesus, todas as igrejas de Jesus são abençoadas quando o coração de Jesus está ali. E é esse coração de Jesus que nós queremos implantar em seus corações. Não defendemos nenhuma bandeira que não seja a bandeira de Cristo Jesus. Jesus rede vivo. E nós o encontramos no Espiritismo, porque Jesus é o Espiritismo, terceira revelação de Deus para nós. Então eu gostaria de ler para vocês esse trecho, que óbvio que não existe nada por acaso, porque não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus. Então, eu vou ler para vocês pedindo licença nesse momento em que vocês escutem, meus irmãos. Essa psicografia foi recebida 9 de agosto de 2020, num domingo do Dia dos Pais. Aí Bezerra diz assim: em minha futura reencarnação não terei facilidades, não. Pedi à Mãe Maria que preciso nascer numa família onde ainda tudo esteja por fazer. Tenho receio da facilidade. Ela nos aleija, ela cria obstáculos, às vezes intransponíveis. E a minha missão na vida encarnada será a da edificação, a do aprendizado. Eu não quero facilidades. Elas nos engessam, nos fazem criar ilusões e tristezas que não precisamos para vencer o mundo. Olha só, nós não precisamos criar ilusões e tristezas que não precisamos para vencer o mundo. Vencer o mundo é vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições. Elas gritam em nosso espírito e mesmo assim permanecemos surdos a tantos alertas. A psicografia, ela envolve algumas folhas. E ele encerra dizendo: a chamada está para ser feita, então se apressem para continuarem habitando em um planeta de melhores condições. Edificando suas vidas, estarão a edificar a vida de todos ao seu entorno. Trabalhadores, se voltem às boas obras. Bezerra de Menezes, servo humílimo do Senhor. Quantas vezes trabalhamos aqui nos sábados, onde os nossos irmãos menos afortunados financeiramente aqui se achegam para tomarem seus banhos, receberem o carinho dos nossos irmãos, roupas limpas, cheirosas e novas, para receberem o café da manhã, receberem dignidade, porque o Estado não comporta tantas pessoas pedintes. Dizem que não comporta, mas a nossa parte na caridade é essa. Quantos vêm a casa para ouvirem as palestras com o coração magoado, porque vivem nas ruas, não têm o alento sobre os seus tetos, não conseguem usar um banheiro, eles não podem ter vontades. Então eles chegam aqui, tomam seus banhos com as águas quentinhas, recebem sabonete, shampoo, toalhinha, roupa, tudo limpinha. Depois vão tomar o seu café da manhã preparado com muito esmero e amor, porque tem café com leite, café sem leite, café, um gosta de açúcar, um gosta sem açúcar, um quer pão com doce, a gente faz, procura, como o irmão Edson sempre nos orienta, fazendo o gosto de cada um. Tem crianças que chegam aqui e comem 2, 3 pães, tem adultos, meus irmãos, que comem 5 pães, outros já guardam na sua mochilinha para mais tarde. Eles vêm para a palestra porque não é só do pão, da carne que se vive também do pão do Espírito Jesus. Nós temos os irmãos que fazem as palestras e normalmente eu trabalho nos passes, na Câmara de Tratamento, porque são muitos irmãos que vêm para o nosso grupo de trabalho e tudo que nós podemos fazer por eles nós fazemos.
E esses irmãos que estão nesse livro estão sempre conosco nas tarefas, não só conosco, estão em todas as casas espíritas, porque são muitos médiuns benditos. Porque a seara do Cristo não é feita de uma pessoa, de um médium, é feito de milhares de irmãos. E eu me congratulo com todos nesse momento, todos os que escrevem, com todos que cantam, com todos que levam a todas as mentes o bálsamo e o alívio da palavra de Jesus cantada, escrita, falada, muitos livros benditos, muitos obreiros do Senhor. Nós somos apenas um grãozinho nessa areia toda, mas queremos sim dizer a vocês que a nossa alegria foi muito grande e a preparação desse livro foi para que Bezerra de Menezes pudesse levar no seu íntimo, porque esse livro foi entregue a ele antes dele reencarnar, que ele pudesse receber de nós a certeza de que tudo que está nesse livro nós vamos fazer. E é tudo que fazemos na nossa casa. Para nós não queremos o ouro, nem a prata de tolo. Nós queremos a herança do céu. A herança que vem do Mestre Jesus, de Nossa Mãe Maria. Eu acho que eu já me estendi muito. Era só para eu falar algumas coisas, mas como foi me dito, deixe o seu coração falar. Muitas vezes acessamos nossa internet para ficarmos vendo coisas que não acrescentam nada no nosso espírito. Então que você possa usar esse tempinho, não sei quantos minutos vai ser esse vídeo, não sei a extensão da minha fala, mas eu digo a vocês que todas as palavras que saírem do nosso coração, que saírem desse livro bendito, que eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar vos apresentando. E aqui está, sim, Dr. Inácio Ferreira, irmão Edson, e tantos irmãos que nos socorrem e nos ajudam, o nosso guardião Carlos, Celina, todos os obreiros do Senhor, agradecendo a Deus pela essa oportunidade. E enquanto você tiver a oportunidade de falar do amor de Jesus, falar da necessidade que temos, empreender o nosso futuro, faça. Nós estamos chegando na época de Natal, e nessa época de Natal muitos corações se abrem. E nós temos aqui a nossa irmã Eulália, que escreveu um texto muito lindo contando a sua história, e muitos citaram o Natal. Eu agradeço por vocês estarem me ouvindo e digo a vocês que a maior alegria, Deus já me deu 3 grandes alegrias e 5 grandes, outras pequenas alegrias que são os meus netos. Mas esse livro é mais uma grande alegria em minha vida, porque nele eu estou edificando o meu espírito. E eu não posso estar nessa seara sozinha, porque não seria dessa forma uma seareira do Cristo. Eu não seria uma médium. E peço a Deus que os médiuns que me ouçam, que me ouvem, que continuem fazendo das suas mediunidades o grande empreendimento espiritual, não só para si, mas para todos que conviverem com vocês, e que não percam nunca a oportunidade de falar, de dizer, porque muitos espíritos sofredores, meus irmãos, os médiuns que ouvem sabem do que eu estou falando, porque é muito sofrimento no mundo dos espíritos para aqueles que não conhecem o amor de Jesus. Sábado, dia 10, não é? Nós faremos uma reunião aqui nesta casa, onde recebemos doações de um irmão muito nobre, para doar livros para os irmãos que aqui frequentam esta casa. Então, sábado faremos especialmente para eles, que são os mais pequeninos, esses que Jesus Cristo disse que se fizéssemos por eles, estaríamos fazendo por ele, por Jesus. Quando vestíssemos o mais pequenino, quando alimentássemos o mais pequenino, quando visitássemos o mais pequenino, estaríamos fazendo por Jesus. E é nessa seara do Cristo que queremos colocar todo o nosso apoio, toda a nossa mediunidade, porque os espíritos que estão aqui conosco também são médiuns.
E o nosso trabalho não vai parar por aqui, porque nós vamos continuar fazendo, apesar de todas as dificuldades. Vamos continuar fazendo. E não estamos interessados e nem preocupados no que os irmãos que não compreendem a obra do Senhor estão pensando. Aqueles que entram no nosso canal para falar mal, para desdizer, para desaprovar a obra, não está verdadeiramente na seara do Cristo. Porque aquele que está na seara do Cristo se cala, não fica querendo jogar pérola aos porcos, meus irmãos. Porque muitos entram no canal para desdizer, para dizer isso ou aquilo. São as suas verdades. Mas essa é a nossa verdade. Então agradecemos a Deus e pedimos encarecidamente para que o nosso irmão espiritual possa fazer uma oração de encerramento, porque esse é o nosso grande desejo, é de caminharmos na seara do Cristo. Esse livro, eu digo para vocês, é uma Bíblia, meus irmãos, porque somente irmãos com esse nível espiritual para escrever coisas tão amorosas, porque meu coração ficou muito feliz com isso. Eu peço desculpas por alguma palavra que eu tenha falado, que vocês não tenham compreendido, e agradeço por tudo. Então vamos encerrar esse nosso vídeo pedindo ao nosso Mestre Jesus que esteja conosco todos os dias de nossas vidas, lembrando a todos os irmãos benditos que a nossa casa de amor e de fraternidade, casa de caridade com Jesus, está aberta a todos os corações que aqui aportarem, na paciência, na voz que vem do mais alto, dizendo a todos vocês que o amor impera em nossos corações e o grande desejo que temos é que todos caminhem na mesma seara da verdade de Jesus. Esse é o maior empreendimento que um espírito, encarnado ou desencarnado, pode ter. Caminhar na seara do Cristo, sabendo de todas as verdades. Essas verdades que nos são escondidas por essas vendas que estão nos nossos olhos. Porque muitas vezes não as compreendemos. Não compreendemos muitas coisas, mas o Espiritismo, Jesus, o grande Consolador da nossa terra, da grande criação de Deus, Ele nos consola. Assim como foi citado nas cartas de Chico para as mãezinhas, quantas consolações. Quantas consolações já fizemos a tantos irmãos que aqui adentro. Queremos consolar os corações através das palavras benditas que entram no nosso coração com tanta alegria. Como estamos felizes pela realização dessa obra. Como estamos felizes por poder dizer a vocês que o nosso sentimento e todo o nosso coração está aqui, escrito nessas palavras. Que vocês possam aproveitar cada sílaba, cada pensamento dos nobres irmãos. Que vocês possam ter, sim, ao lado de suas cabeceiras, abrirem assim ao léu, como fez a nossa irmã. E recebam a palavra de consolação, a palavra de conforto espiritual. Ah, que desejo, que vontade que eu tinha, assim, com a nossa irmã, de abrir a mente de muitos irmãos e colocar o amor genuíno de Jesus no qual vivemos nessa seara bendita. Como eu gostaria de não ver tanto sofrimento por falta de entendimento. Mas como ela disse, se alguém nos perguntar o que você fez, como você ajudou o outro irmão, nós diremos, através das palavras verdadeiras, através do nosso sentimento e do nosso coração colocado em cada sílaba, em cada letrinha. Porque nós somos médicos, enfermeiros, irmãos, psicólogos, dentistas, somos tantos, meus filhos, meus amados filhos. Mas o que mais precisamos ser é filhos, filhos benditos de Deus, irmãos benditos de Jesus, filhos benditos de Mãe Maria. Que a paz do Cristo esteja com todos vocês, que as consolações se acheguem aos vossos corações, trazendo a todos vós o sentimento que agora estamos imprimindo no coração da nossa irmã de muito amor, de muito agradecimento, de muito renovo de sentimentos e de vida.
O futuro está nas suas mãos. O futuro está nas suas mãos. Aproveitem-nos. Aproveitem todo o estudo edificante, consolador, esclarecedor, para que seus corações cresçam, para que as suas vidas floresçam com o perfume divinal do nosso jardim, do jardim plantado com as sementes mais benditas e selecionadas pelo divino jardineiro. Que a luz divinal se chegue a todos os corações, que perfume o nosso jardim, o jardim onde caminharemos nas pétalas aveludadas que não machucam nossos pés, que é a palavra e o ensinamento do nosso irmão maior Jesus. Fiquem na paz dele, com ele, por ele. Irmã Sheila vos agradece e vos abençoa com todo o amor e carinho. Recebam o meu perfume divinal, que vos diz: paz em Cristo, meus irmãos. Que a paz os envolva e sejam felizes. Que assim seja, que assim seja. Gratidão sempre. Muito obrigada, meus irmãos. Paz de Cristo.